Queridos irmãos, diga-se comigo, semeando e colhendo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Qual é o tema da mensagem? Semeando e colhendo. Pronto. O texto que nós lemos em Gênesis 26 e 12 vai falar justamente sobre isso. Diz o texto: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Ora, é claro, tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. É uma expressão dita por Paulo aos Gálatas. Então, aquilo que nós semearmos, tenha a certeza que também iremos colher, iremos ceifar. E aqui nós vamos encontrar esta narrativa tão conhecida da igreja, principalmente daqueles que leem a Bíblia. E aqui vai minha palavra de incentivo: leiam a Bíblia Sagrada. Não dependa de alguém para ler para você, a não ser aqueles que têm dificuldade de leitura. E aí sim, mesmo assim, hoje nós temos à nossa disposição os meios de comunicação de Bíblia em que você pode ouvir, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Está escrito que bem-aventurado aqueles que leem. Tá na Bíblia assim, tá? Bem-aventurado aqueles que ouvem. Está na Bíblia assim? E bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Então somos bem-aventurados quando lemos, quando ouvimos e quando guardamos. E aqui o texto vai dizer: semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra é essa que está dizendo aqui Moisés, escrevendo este livro? Que terra é esta? Vamos para Gênesis capítulo 26 e versículo de número 1, e aí nós vamos descobrir que terra é essa, para chegarmos aqui no versículo de número 12. Só se compreende a Bíblia observando o contexto. Contexto diz respeito àquilo que vem antes e vem depois. Então vamos observar o contexto desse versículo, para não fazermos dele apenas aquilo que nós queremos falar. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Pois bem, semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Que terra é essa, irmãos? Como é o nome da terra? Gerar, terra de Gerar. Essa terra de Gerar pertencia aos filisteus. E aí fica próximo a Palestina, de onde vem o próprio termo Filisteia, Filistina, Palestina, filisteus. Então fazia parte desse mesmo contexto. Então Isaque semeia naquela terra, a terra de Gerar. E o que é que acontece com a terra de Gerar? O que é que acontece com Isaque nesse contexto? A Bíblia vai dizer que havia fome na terra aonde Isaque estava. Havia fome naquela terra. E diz o texto que, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Já nós vamos entender a fome que houve na terra, na época de Abraão. Quando houve esta fome, aí diz a Bíblia que Isaque foi-se a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aqui me chama a atenção logo esta frase: e havia fome na terra. Precisamos ter muito cuidado quando chega o período de fome. Não me refiro apenas à fome física, mas temos que ter cuidado com a fome. Veja o que é que diz Mateus, capítulo 4 e versículo de número 2. Mateus 4 e versículo 2, está na tela, vamos ler. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí vocês vão entender que quando Jesus foi levado ao deserto,
tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando ele tem fome, aparece um personagem, um sujeito para conversar com Jesus. Quem foi ele? O diabo. E o diabo veio conversar com Jesus, e não somente conversar. Há uma tradução que vai dizer que veio tentar Jesus. Precisamos ter cuidado com a fome, porque é no período da fome que nós somos tentados. Quando nós estamos saciados, quando estamos satisfeitos, nós estamos protegidos. Porém, quando estamos com fome, poderemos ser tentados. E aquele que está protegido pela oração e pelo jejum, terá condições de vencer a tentação. Mas e aquele que está desprotegido da graça de Deus? O nosso Jesus jejua 40 dias, 40 noites, depois teve fome e Satanás chegou para tentá-lo. Cuidado com a fome. Glória a Deus. A Bíblia nos diz em Ruth, capítulo 1 e versículo de número 1 também, um fato que aconteceu com esta família. O que foi que aconteceu? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Observe os irmãos que na época dos juízes também houve uma fome na terra. E aí diz a Bíblia que uma família de Belém de Judá saiu de lá da sua terra e vai para os campos de Moabe por causa da fome. Fome em Belém de Judá. Por incrível que pareça, parece que seja até uma incoerência, porque o nome Belém é casa de pão, Bet-Elen, casa de pão. Na casa de pão está faltando pão. E aí houve fome na casa de pão. E por haver fome, vai dizer a Bíblia que aquela família sai da casa de pão, cujos fornos estavam apagados, não tinha trigo para fazer pão, e vai para os termos de Moabe. E no período de 10 anos, morre o pai de família, morre os 2 filhos, e fica apenas a velha Noemi com as suas 2 noras. Tudo isto por causa de uma fome e por sair de Belém no período da fome. Muitas vezes a fome, quando vem, nos leva a tomar decisões que não são decisões acertadas. Temos que ter muito cuidado com o período da fome. Glória a Deus. Existe a fome física, existe a fome espiritual, existe a fome afetiva. Existe a fome no período do frio. A Bíblia diz: bom é serem 2, porque tem melhor paga. Se um estiver caído, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro esquenta. E ai daquele que tiver só, porque quem o esquentará? Ou quem aquecerá? Cuidado com a fome, porque na fome as pessoas podem tomar decisões precipitadas. E o texto está dizendo, Gênesis 26:1, que havia fome na terra. E aí Isaac vai a Gerar, a terra dos filisteus. Versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse. E apareceu-lhe o Senhor e disse. Eu gosto muito dessa expressão, porque eu ainda creio que Deus aparece ao seu povo. Deus ainda se revela ao seu povo. E nesta noite é noite de revelação de Deus para nós aqui. Apesar da fome, mas a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaac. Glória a Jesus. E além de aparecer a Isaac, o Senhor falou com Isaac. Deus ainda fala no meio do seu povo. Fala ou não fala, irmãos? Fala, Deus ainda fala. Glória a Jesus. E o que é que Deus falou para Isaac? Vamos ver o que é que Deus falou?
não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Muito bem, Isaque, preste atenção. Seu pai Abraão enfrentou uma fome, e por causa da fome, seu pai desceu ao Egito. E ele fez o que não era para ser feito. Porém você, Isaque, não desças ao Egito. Glória a Deus. E eu comecei a pensar nesse negócio aqui. Não desças ao Egito. Por quê? Porque Egito não é lugar de crente. Tem um bocado de gente que saiu do Egito, mas de vez em quando quer dar um passeiozinho por lá. Nós cantamos logo aqui no início, falando sobre isso, não foi isso? Vocês estão lembrados do hino que nós cantamos? Não busque mais a mim na escravidão, porque do Egito o Senhor já nos tirou. Mas ainda tem gente com cheiro do Egito, com gosto do Egito, com saudade do Egito. Estão lembrados que quando o povo de Israel saiu do Egito, aí diz que no meio do povo veio um vulgo. Esse vulgo é traduzido por uma gentalha, por um grupo de pessoas que eram simpatizantes aos judeus, mas não eram judeus. Eles disseram, muito bonito esse povo, a maneira como eles servem a Deus. E uma vez que eles estão saindo, nós vamos também com eles. E saiu, numa linguagem bem popular e rasteira, uma reca de egípcios no meio também. E pastor, o vulgo era gente que era do Egito, que saiu com o povo de Israel. Só que quando sai e estão lá no deserto, aí este vulgo começou agora a infernizar o povo de Israel. E começou a dizer, Moisés nos tirou do Egito para morrer aqui. E o povo entrou na onda do vulgo. E começou a chorar. E começou a reclamar. E começou a dizer, ai que saudade do Egito. Ai que cheiro. Vocês estão sentindo o cheiro? Alguém aqui está sentindo o cheiro? Um cheiro do coentro do Egito. Estão sentindo? Um cheiro da cebolinha do Egito. Glória a Deus. O cheiro do alho do Egito. Estão sentindo não? Graças a Deus que vocês estão crentes. Mas quem saiu do Egito? Glória a Jesus. Quem saiu do Egito e o coração ainda está no Egito, ele saiu, já está um bocado de tempo lá na frente, mas ainda o nariz está dilatado, sentindo o cheiro do Egito. Glória a Jesus. Como é que pode? Um crente já é crente há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ainda está com saudade das quadrilhas do Egito. Já pensou? 40 anos e com saudade daquela fumacinha da fogueira do Egito. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Aleluia. Passava a noite todinha lá, chegava em casa com fedor de burraio. Vocês entendem essa linguagem por aqui? Entende. Aí chegava com aquele cheiro de fumaça, os cabelos fedendo, que precisava tomar um banho novamente para tirar aquele fedor, e aquele negócio todo. Mas pastor, me deu uma vontade tão grande de comer aquele milho que a gente assava na fogueira. Um milho mal assado que dava uma dor de barriga miserável, mas eu estou com saudade. Eita, olha o cheiro, glória a Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo para Isaque, está dizendo o quê? Não desças ao Egito. Glória a Jesus. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Estamos andando para o céu, estamos andando para a nossa terra prometida. A nossa terra não é aqui, a nossa terra é mais além. E o Senhor Jesus, lá na oração de João, capítulo 17, ele disse assim: Senhor, peço que os livre do mal. Eles estão neste mundo, mas eles não fazem parte deste mundo. Está na Bíblia de vocês assim, tá? Está na Bíblia. Então, peço que os livre, que os guarde. Mas ainda tem gente com desejo, com saudade. E o pior de tudo, ainda tem aqueles que vão ver as quadrilhas que tem lá do Egito. Eu não estou falando de outras quadrilhas, não. É quadrilha de forró.
aquelas outras, as quadrilhas do forró, e muitas vezes é um trabalho da escola, ou um aluno que vai para lá, e ainda tira uma foto e coloca na rede social. Estava nas quadrilhas, e ainda vestido de matuto do Egito. Espera ainda, queridos irmãos. E você nota que aquele negócio pega uma roupa assim, meia coisada, não é? E a gente fica todo coisado. E não dá não, irmãos, para crente ficar coisado, não. Nós somos libertos, o Senhor nos tirou de lá. Não desças ao Egito, porque Egito não é lugar de crente. Os costumes do Egito não é para crente, irmãos. A linguagem do Egito não é mais a nossa linguagem. Aleluia! Tem uma gente ainda que está uma linguagem do Egito e gosta de uns palavrões assim meio sociais. E tem palavrão social? Tem, só não vou dizer aqui. Um palavrão social, um negócio assim diferente. E aí, mano, e aí, rapaz? E aí, chega aí, cara, tá doidão. Que negócio é esse, irmãos? Saímos do Egito, a nossa linguagem não é mais a linguagem do Egito. Vocês estão entendendo que Pedão andou surfando sobre as ondas, meus irmãos? Que é isso, crente? Tu és crente? Essa linguagem não é mais nossa, glória a Jesus. Nós saímos do Egito e os costumes do Egito não é mais o costume do povo que vai para a terra prometida. Eita glória, aleluia. E o que falar das vestes do Egito? Tem as vestes do Egito. É diferente das vestes daqueles que vão para Sião. É uma roupa assim toda coisada, sabe? É um rasgueiro que dá assim na calça. Aí quando senta fica mostrando as coisas. Ele fica mostrando assim a joelho, fica mostrando. E é umas coisas meio diferentes. Antigamente a gente dizia que era roupa de malamanhada, de gente que estava assim. Mas hoje não, hoje é social e é caro. Aquelas coisas lá que está lá rasgado e todo negócio assim. Você vai ver que pensa que vai dar de graça assim. De graça o quê? É caro. E tem gente que está entrando nessa onda. É roupa do Egito. Não dá para nós não. Pastor, só é dessa época? Só, porque está na Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz lá no livro do Gênesis, capítulo 12 e versículo 10. Eu estou na Bíblia, vamos lá, o que é que diz a Bíblia? Gênesis, capítulo 12, versículo 10. O que é que diz? E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha, aí ele desce lá para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele solta uma mentira no Egito. Estão lembrados da mentira dele? Aí ele diz assim: olha, Sarai, tu não disse que é minha mulher não, tu disse que é minha irmã. E aí nós vamos viver bem, porque tu és bonita, alguém vai olhar para você, e aí vai pensar que você, e vai querer me matar. Então é minha irmã. Aí diz que os egípcios, quando colocaram o olho na mulher de Abraão, a Sarai, e a Bíblia diz que a mulher era bonita, aí começaram a agradar a Abraão. Aí deram ovelha, deram boi, deram servos e deram servas. Glória a Deus. Os moradores de Sião, eles são bonitos, irmãos. O povo de Deus é bonito. E os egípcios, quando olham para o povo de Deus, arregalam os olhos e dizem: eu nunca vi tanta beleza. Porque é diferente. E não é somente a beleza física, é a graça de Deus na vida do crente. Abraão disse: tu és bonita, mulher. E eles vão olhar para você. Aí quando olharam, aí se agradaram, e para agradar e tudo mais, e deram servos e servas e deram presentes. E no meio das servas que deram a Abraão, foi uma egípcia chamada Agar. Olha aqui, recebe de presente. Aí deu de presente a Abraão Agar. Irmãos amados, essa Agar, Gênesis 16 e versículo de número 1, vai dar problema para Abraão, vai dar problema para Sara, vai dar problema para o povo de Israel, e até hoje, o fruto de Agar tem problema causando até hoje. Vamos ver, Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos,
E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Essa serva egípcia ganhou de presente lá no Egito. O presente que foi lá de ovelha, algumas coisas que deram por causa da mentira de Abraão, aí foi no meio do pacote o presente. Essa serva egípcia. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha, primeiro foi a mentira lá no Egito. E agora um arrumadinho entre Abraão e Sarai, envolvendo quem? Agar. E Agar era quem? Egípcia. Aí a Sara vai dizer: eu não tenho filhos, não consigo gerar filhos, mas está aqui minha serva Agar. Entra ela, e o que dela nascer será meu, porque era uma lei que existia na época. Ela é minha escrava, e a escrava ao gerar filho, o filho não é da escrava, é da senhora. Aí Abraão olhou para a egípcia era bonita, era uma morena bonita, que Egito faz parte da África, era uma morena bonita. Ele disse: gostei da proposta. Aí entrou Agar e gerou um filho, e a Bíblia diz que Abrão ouviu a voz de Sarai. E eu tenho que ter muito cuidado aqui. Não é que o marido não dê atenção à voz da esposa. É claro, precisa haver combinação marido e mulher. Porém, tem coisas que o homem foi colocado como cabeça da casa, e é ele que tem que pedir a direção a Deus. Nesse momento, Abrão não vigiou, e ele simplesmente ouviu a voz de Sarai. Está o que o texto dizendo: e deu ouvido à voz de Sarai. Quando deu ouvido à voz de Sarai, aí entrou a Agar, veio gerar um filho, e lá no versículo 4, veja o que é que diz o 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, E vendo a Agar, a egípcia, que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. ela começou a olhar agora para sua senhora Sarai, e começou a desprezar Sarai. É como que Deus dizendo: tome. Fez o que não era para ser feito. Além de receber um presente do Egito, esse pacote que veio do Egito, e além do mais vai ainda querer influenciar o marido para possuir essa egípcia. E agora a egípcia está gestante, e ela agora se sentindo gestante, se sentindo a senhora da casa. Aí ela dizia: eu dou filho a Abraão, e tu? Aí diz a Bíblia que ela desprezava, olhava para sua senhora com olhar de desprezo. Olha o pacote que veio do Egito. Alguém está entendendo alguma coisa? É por isso que a Bíblia vai dizer que na época de Abraão houve uma fome, e vai haver uma fome depois na época de Isaac. E o Senhor vai aparecer a Isaac e vai dizer: não desças ao Egito. E as egípcias, glória a Deus, tem que ter muito cuidado, porque tempos depois vai chegar o neto de Isaac. Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai gerar o José, e José vai ser levado para o Egito. E lá no Egito ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. E a mulher de Potifar, a infeliz da Potifera, pense na tristeza. Uma mulher casada, mas a bicha era terrível. Eu não sei se Potifar, ele cumpria os deveres de Potifar, eu acho que não. E aí ela se sentia carente, e tem que ter muito cuidado com as carências. Por isso que eu falei que a fome é perigosa, e tem fome de carência. Tem pessoas que dizem: eu estou tão carente hoje. Aqueles videozinhos, né? Eu estou carente de Pix. Ela não era carente de Pix, ela estava carente de amor, porque o Potifar não estava satisfazendo-a. Aí é quando ela olha para José. José era crente, José era bonito,
Glória a Deus. Estão lembrados de Sara? Sara era crente, era bonita, e os egípcios colocaram os olhos em cima de Sara. Aí agora é um bisneto de Sara, o José. José bonitão. Irmãos, os jovens da igreja são bonitos. Deixa eu dizer novamente, os jovens da igreja são bonitos. Diga amém, jovens. Glória a Deus. É bonito, pensa no povo bonito, é o povo de Deus. Pensa no povo bonito, é os crentes de Paulo Afonso. Cadê o amém? Isso, glória a Deus. Aí o jovem bonito, aquele rapagão bonito, forte. Não era um gasguito não. De vez em quando tem um jovenzinho meio gasguito, sabe? Mas aquele jovem assim, bonitão. Era tão bonito que quando colocaram lá no mercado, e Potifar colocou os olhos dele assim, esse aqui dá para trabalhar comigo. Examinou José, era bonitão, leva para a casa dele. Quando olha para lá, a Potifera colocou os olhos e disse, é ele. Ela ficava se lambendo, é esse que eu quero. Arregalava os olhos assim, é esse. E ficou doida, ficou aperreada, é esse que eu quero. E ela não tentou José apenas uma vez não, irmãos. Pode ler na Bíblia, nesse versículo que se segue, que ela tentava, e depois de várias tentativas, chegou o momento em que ela partiu para cima de José, e José correu, e ela deixou as vestes dela cair, para dizer que ele, José, é quem estava querendo forçá-la. Mas foi muitas investidas por parte da egípcia, esposa de Potifar. Cuidado com as egípcias. Não dá para dar glória a Deus não, mas dá para você pensar assim, meu Deus, onde é que está as egípcias? Tem egípcia lá na escola, tem colega lá na escola, tem colega na faculdade. Cuidado com elas. Vai fazer trabalho junto? Faça, mas é fazendo trabalho orando e jejuando, e dizendo, Jesus, me cobre com teu sangue. E não faça trabalho sozinho com ela não, viu? Quando for fazer trabalho, faça com mais 1 ou 2 ou 3 com você. Vamos fazer juntinho. Aí vem as conversas, aí vem as carências. Aí ela dá uma olhada para você e diz, você está tão bonito. Ai, que perfume gostoso. Primeiro dia, você é bonitão. Segundo dia, eu admiro os homens da Assembleia de Deus. Olha como é, ela vai preparando o terreno. Aí você diz assim, não, essa mulher está sendo usada por Deus, dizendo que admira os homens da Assembleia de Deus, vigia que é o quê? Que é o quê, irmãos? Egípcia. Como é bonito, acho muito bonito os homens da Assembleia de Deus. Tudo bonito, tudo arrumado, de terno. Aí você diz, é verdade. Aí no outro dia a egípcia chega novamente. Olha, pensando bem, você como assembleiano já sabe falar um pouquinho da nossa linguagem. Os assembleianos são bonitos, viu? E você, muito bonito. Olha o perfume que os assembleianos usam. Aí você começa a ficar assim. O quê, rapaz? Fecha a cara e diga, fique no seu lugar, eu sou casado. Glória a Deus. Porque o que a egípcia está querendo é um sorrisinho seu. Se ela notar que você der uma quebrada, aí ela vai dizer assim, ai, você na minha cama. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tudo foi preparado. Olha como é preparado aqui a linguagem da Potifera. Está vendo aí? Alguém está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia fala ou não fala, irmãos? Fala, é a profecia aqui, glória a Deus. Profecia quentinha para nós nesta noite. Enquanto estavam lá os egípcios dando em cima de Sara, agora era uma egípcia dando em cima de José. Mas José era crente. Glória a Jesus. José era crente. Nessa noite eu estou pregando para crente aqui. Faça trabalho, estude, trabalhe. Lá na sua empresa, onde você estiver, trabalhe. Mas quando aparecer uma egípcia, você diga logo, Jesus, guarda meus olhos, guarda minha mente, guarda meu coração, me protege, glória a Deus. Quando notar que deu uma cantada em cima de você, aí você faz assim, ó. Faz, está coçando o dedo e mostra a aliança. Que aliança? Eu sou casado. E homem casado tem que andar com aliança. Homem casado tem que andar com aliança. Terceira vez, homem casado tem que andar com aliança. Porque quando as egípcias chegar e der uma cantada em você, você mostra a aliança e diga, eu sou casado.
E se ela insistir, você faz, seu telefone está tocando, aí você faz assim: oi amor, estava com saudade de você. Aí ela faz: quem é? É minha esposa. Oi minha filha, mas está morrendo de saudade, não vejo a hora de chegar em casa e dar um beijinho em você. Ela faz assim: também corre Satanás de perto de mim, porque o Senhor me chamou e eu estou andando para a terra prometida. Glória a Jesus, glória a Jesus. Não desças ao Egito, porque o Egito não é lugar de crente, costume do Egito não é para crente, veste do Egito não é veste de crente, as agaias egípcias e as potifera não dá para crente. Glória a Jesus. Dá não. Mas pastor, eu olho na igreja, eu não vejo uma moça na igreja para eu casar, mas apareceu uma moça, a moça é tão bonita, é quase crente, é quase, mas não é crente. Mas na igreja não tem, pode não ter aqui na sede, mas tem no BTN, tem no Benoni, tem no Siriema, tem no Mochotó. Já estou sabendo o nome das congregações todo dia aqui, glória a Deus. Tem ou não tem, irmãos? Tem, glória a Jesus. Se tiver aqui, vai ter na Jurema, uma cidade por perto, não sei se tem, vai ter em Salvador, vai para a Assembleia, você vai encontrar, glória a Deus. Mas tire o seu olhar das egípcias, que não vai dar para você não. Aí a Bíblia está dizendo: não desças ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Habita na terra que eu te disser. Irmãos amados, temos que ter muito cuidado com o lugar que Deus está nos levando, porque nem sempre o lugar que Deus nos leva parece aos nossos olhos ser aquilo que o meu coração desejava. Me explique melhor, pastor, deixa eu explicar. A Bíblia diz que na época de Abraão, os pastores de Abraão começaram a ter uma encrencazinha com os pastores de Ló. E por causa dessa encrencazinha, aí alguém chegou e disse assim: não é bom que os nossos pastores fiquem brigando. Já pensou, os crentes estão brigando? Glória a Deus. Porque os cananeus estão vendo vocês brigando, os pastores, meus pastores, dizia Abraão, com os teus pastores, Ló, brigando. Não dá esse negócio. Vamos fazer o seguinte: se você escolher o ocidente, eu vou para o oriente. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Dá uma olhada na terra, e para onde você for, você pode tomar posse. Irmão, Ló era tão ruim do juízo, porque o direito da escolha não era do mais novo, o direito da escolha era do mais velho. Ele estava debaixo da sombra de seu tio Abraão. A bênção e a promessa de Deus era para Abraão, e aquela era o teste de Deus para Ló. E aí a Bíblia diz que quando Abraão diz: escolhe para onde queres ir, aí diz a Bíblia que Ló, ele levantou seus olhos, olhou para as campinas do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra, e diz a Bíblia, parecia ser o jardim do Senhor, parecia, mas não era o jardim do Senhor. Tudo verde, a coisa mais linda. Aí Ló diz: é para lá que eu vou. Aí parece que ele olhava assim para o tio e disse assim: agora meu tio ficou, quero ver onde é que ele vai criar as ovelhas dele, porque Canaã é seco, mas eu vou para o lugar que é verde. Encheu os olhos de Ló. Só que ele desce lá para as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão, o velho Abraão, parece que ficou na maior, ou na menor, ficou lá na terra seca, na Canaã. Mas a bênção de Deus não está naquilo que os nossos olhos chamam. A bênção de Deus está no centro. A bênção de Deus é quando o crente está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus pode parecer seco, pode parecer desértico, mas se é Deus que está te mandando ir para lá, fique, porque é lá que Deus vai te abençoar. Glória a Jesus. Tira os olhos da bênção dos outros. Se alguém está prosperando, é porque a bênção de Deus está na vida daquela pessoa. Então tira os olhos da bênção dos outros. Vá fazer a sua parte e dizer: Senhor, me dirija, porque aonde eu estiver debaixo da tua bênção, eu vou prosperar. E a história de Ló, vocês vão conhecer, mas vamos voltar aqui. O texto está dizendo: habita na terra que eu te disser. O segredo é estar no lugar que Deus está dizendo que é para ficar. Fique no lugar que Deus te colocar.
E uma palavra para mim, pastor, palavra para meus companheiros que estão dirigindo congregação, para nós obreiros e para aqueles que lideram: fique no lugar que Deus tem te colocado. Pode ser com 3 pessoas, pode ser com 30 ou com 300, ou pode ser com 3.000, mas o lugar que Deus te colocar, Deus vai te fazer prosperar no lugar que Deus te colocar. Glória a Jesus. Faz muito tempo eu ouvi esse testemunho, não conheci, mas eu ouvi o testemunho, a fonte é verdadeira, de um pastor da Assembleia de Deus, que pastoreava uma igreja, e aquela igreja foi tão próspera, tão abençoada, e a prosperidade era material e a prosperidade era espiritual. A prosperidade era tanta que houve cultos em que alguém chegou a ouvir coral de anjos cantando dentro daquela igreja. Ouvia-se sons como que de uma orquestra do céu tocando, e a glória de Deus, a presença de Deus era tomada, era irradiada dentro daquela igreja. Glória a Jesus. Alguém disse: é para essa igreja que eu quero ir. Quem é que não quer ir para uma igreja dessa? Que os anjos do céu estão descendo lá para cantar. Glória a Deus. E o pastor daquela igreja foi mudado para um outro canto. E veio um outro pastor porque queria ir para aquela igreja, onde havia esses milagres, essas coisas. Depois que aquele pastor foi embora, nunca mais se ouviu o coral de anjos cantando naquela igreja. Porque a bênção está com aquele que Deus se agrada. Habita na terra que eu te disser. Glória a Jesus. Muitas vezes a gente olha assim e diz assim: estou fazendo o que aqui mesmo nessa cidade? Eu vou para a cidade A, cidade B, porque lá tem empresa, lá tem isso, tem aquilo. E talvez não seja. De repente você vai para um outro lugar que Deus te dirige. E neste lugar que Deus está te dirigindo, é um lugar seco, é um lugar assim deserto, é um lugar que não apareça tanta coisa, mas Deus diz: vai para lá. Por que Deus vai para lá? Porque lá eu tenho algo a fazer. Versículo de número 3, vamos para o versículo 3. Eu estou explicando para a gente chegar no versículo 12. Versículo 3, o que é que diz? Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Quem diz amém? Amém. Vê o versículo 4 já, o 4 para a gente seguir aqui. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, Glória e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, Isaac, peregrina na terra que eu estou mandando você habitar. Peregrina, você vai habitar nesta terra, mas esta terra não será a sua terra, você será apenas peregrino. Em outras palavras, é Deus dizendo para mim e para nós nesta noite: aqui neste lugar que Deus tem colocado vocês e a mim também, nós estamos aqui vocês têm casas, aqui nós temos carro, aqui alguém tem fazenda, alguém aqui tem chácara, aqui alguém tem sido abençoado, porém aqui nós somos o quê? Peregrinos. Por isso não coloque o seu coração nesta terra, porque nós estamos passando apenas uma chuvada. Daqui a pouco o nosso dono está dizendo assim: venham para cá, porque o seu lugar é aqui pertinho de mim. Mas Deus é minha terra, deixa com os testemunhos de Jeová, que deles diz que é dele a terra, deixa para eles aí. Venha para cá que eu quero vocês aqui comigo. Quem dá glória ao nome do Senhor nesta noite? Isaac, você vai peregrinar nesta terra, na terra de Gerar. Sendo peregrino nesta terra, eu vou te abençoar, Isaac, abençoado por Deus. E aí nós vamos estar sendo agraciados. E diz assim: porque a ti e a tua semente darei esta terra, confirmarei o juramento que te tenho jurado a Abraão teu pai. Eu vou te abençoar na terra de Gerar, eu serei contigo. Eu serei contigo aqui é Deus dizendo: você vai estar comigo, eu vou estar com você. Nós vamos andar juntinho de mão dadas. Glória a Deus.
eu serei contigo. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. O Senhor, Ele não tem deixado você só. Ele tem pego na sua mão, talvez você não tenha sentido, e Ele tem dito para mim e para você: eu sou com você, eu sou com você, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Oh glória, eu vou te abençoar. Diante de tantas promessas, de tanta bênção, versículo de número 6, o que é que diz o 6? Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele deu atenção, ele foi obediente. Já que Jeová está dizendo que não é para ir para o Egito, então eu vou ficar por aqui. E ele habitou em Gerar. Irmãos, mesmo debaixo da bênção, precisamos ter cuidado, porque a tentação vem. E aí veio a mesma tentação para Isaque que veio para o seu pai. Porque quando ele chega em Gerar, aí vai dizer a Bíblia que ele vai dizer para sua esposa: e perguntou-lhes os varões daquele lugar, versículo 7, acerca de sua mulher, e disse Isaque: é minha irmã. Isaque, vigia Isaque. Não, mas paiinho também não disse isso com manhinha? Faz um bocado de ano que Mainha foi lá para o Egito e Painho disse para Mainha que não era para dizer que era marido e mulher, que era irmã. E qual é o problema? E Deus abençoou Painho. Eu vou dizer também. Aí diz a Bíblia: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher. Aí a Bíblia vai dizer no finalzinho do texto: porque Rebeca era formosa à vista. Era uma mulher também muito bonita, Rebeca. Porém, vai ver aí o que é que diz o versículo de número 8. O 8, lê aí. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. Obrigado, pronto. E está Isaque e Rebeca, e aí diz para todo mundo: é minha irmã, é minha irmã. E todo mundo acreditou que era irmã. Aí o versículo está dizendo assim: aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, passaram alguns dias, meses, e um dia Abimeleque está lá no palácio e ele dá uma olhada pela janela. E quando ele olha para a janela, ele vê Isaque e Rebeca brincando, na nossa tradução. Só que na NAA e NVI vai dizer que ele estava acariciando Rebeca. Passando a mãozinha assim no rosto, dando um beijinho. Aí Abimeleque disse: e que irmão é esse? Que presepada é esse desses dois irmãos? Um agarro vem, um agarro vai, um abraçozinho, um beijinho, um cheirinho. Ele disse: isso não é negócio de irmão não, isso é negócio de marido e mulher. Irmãos, Abimeleque está na janela olhando para mim e para você. Você sabia disso? Você sabia que lá na sua vizinhança tem Abimeleque na janela olhando para vocês? Você sabia que lá na sua vizinhança, quando dentro de casa você faz um culto doméstico, quando você canta, quando você dá glória a Deus, Abimeleque está lá prestando atenção e dizendo: esse povo é tão diferente. Mas também Abimeleque presta atenção quando dentro de casa é aquela briga miserável, e que xinga o marido, infeliz das costas ocas. Eu estou rezando e orando para você e para os quintos. Aí Abimeleque faz: misericórdia, cruz credo. E é assim na vida desses crentes. É ou não é, irmãos? Abimeleque está prestando atenção em tudo o que acontece dentro e no nosso dia a dia. Ah, pastor, nunca vi. Não vê não, porque Abimeleque fica lá no palácio dele, e a vidraça do palácio de Abimeleque, ela tem fumê. Eita, pastor, naquela época já tinha fumê? Glória a Deus. Naquela não, mas hoje tem. Tem o fumê, e aí você nem sabe quem está do outro lado, pensa que não tem ninguém. Tem Abimeleque, tem Abimeleca. Tem lá também umas velhas do olhão assim, que ficam olhando e dizendo: olha, glória a Deus. Olha para aquele crente, olha. Aí nota quando o crente está dentro de casa de qualquer jeito. Olha o crente quando sai na rua de qualquer jeito. Aí fica dizendo: olha para ele. E quando aqueles velhos que saem sem camisa, com o bucho quebrado de fora, aí Abimeleque fica dizendo: misericórdia. Irmãos, Abimeleque está prestando atenção em tudo. Tá ou não tá, irmãos? Tá.
E no caso aqui, eita, glória a Jesus, Abimeleque foi e disse assim, chama Isaac. Aí quando chamou Isaac, ele disse assim, que negócio é esse, rapaz? Conta a verdade. Irmãos, um crente ser confrontado por Abimeleque, um rei ímpio e pagão, como é que pode? Ser confrontado por outro crente ainda vai, ser confrontado pelo pastor ainda vai, mas um pecador chegar para um crente e dizer, rapaz, tu não é crente? Como é que tu compra e não paga, misericórdia? Como é que tu faz isso, rapaz? Que coisa feia. Irmãos, eu acho que Isaac procurou um buraco para se jogar e não teve buraco. Ele teve que deixar a cara lisa e dizer, é porque eu tinha medo que vocês me matassem e tomassem a minha mulher, porque ela é muito bonita. Você quase trouxe desgraça para o nosso reino, rapaz. Fala a verdade. Jesus está falando hoje à noite? Tá, glória a Jesus. Depois de todo este enredo aqui, de toda essa introdução, agora que eu vou entrar na mensagem. Já olharam para o relógio, glória a Jesus Cristo. Vou entrar na mensagem, já deram uma olhada para ali. Toca já o abençoado aqui. Aí quando passa tudo isso, versículo de número 12. Vamos ler novamente o 12? Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, glória, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Quem diz amém? Depois de tudo que aconteceu, versículo 12, que nós vamos continuar quarta-feira, se Jesus não voltar. Aí diz, e semeou Isaque, do todo o processo, passou, recebeu um rela do rei, mas se acertou diante de Deus. Aí semeou Isaque naquela mesma terra, lá em Gerar, onde Deus diz, é aí meu filho, fica aí, eu vou te abençoar aí. Já que é aqui Deus, então eu vou semear. Semeie meu filho, você faz a sua parte que eu faço a minha. Você coloca a sua mão e eu coloco a minha mão por cima. Aleluia, eu vou te abençoar. Trabalhe que eu faça a minha parte. E semeou, aleluia. Isaque semeia naquela mesma terra e colheu. Quem semeia colhe, quem semeia colhe, quem planta colhe. Glória a Jesus. Tem colheita de Deus para aquele que está plantando e semeando. Se você está semeando coisa boa, se prepare que você vai colher coisas maravilhosas. Agora, se você estiver semeando vento, se prepare para colher tempestade. Se você estiver semeando o que não presta, vai colher o que não presta. Mas nessa noite não é isso não. Esta noite está dizendo, semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Vai ser esse ano 2024. Deus me autoriza a te dizer, este ano será ano de colheita. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem mais alguém que dá glória a Jesus comigo nessa noite? Glória a Deus. Semeou naquela terra, a terra que Deus disse, é aí que eu quero que você vá, é aí que eu quero te abençoar. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Este ano, aleluia, este ano. Estamos ainda na metade do ano, nem terminou ainda a metade do ano, ainda estamos finalizando o 6º mês do ano, ainda vem a partir de julho a outra metade, mas Deus está dizendo, neste ano, você pode olhar para um canto, olhar para outro, não está vendo sinal de chuva no sentido espiritual. Glória a Jesus, glória a Jesus. A Bíblia diz que Elias chegou para o servo e disse, vai chover. Vai lá meu filho, no grande rio lá, no grande mar, vai dar uma olhada. Aí o servo foi lá, olhou e voltou, não tem nada. Vai novamente, foi e voltou. Na 6ª vez, na 7ª ele voltou. E quando voltou, ele disse assim, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias entendeu e disse, vai chover, vai chover. E já era 7 anos que não caía chuva. Aí ele diz, vai chover, glória a Deus. Corre porque está vindo chuva aí. Eu estou profetizando nesta noite. Uma nuvem está
está se levantando, do tamanho da mão. Esta mão não é a mão de um homem comum, é a mão de Deus que está estendida, e Deus está dizendo: eu vou mandar chuva, eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. Deus me mandou para Paulo Afonso para dizer: é ano de bênção, é ano de bênção, é ano de bênção. Levanta a mão, recebe nesta noite em nome de Jesus. Eita, a glória, oh glória, oh glória, oh glória. Este ano vou plantar, vou colher, vou plantar, vou colher. É ano de bênção, é ano de bênção. Fica de pé, dando glória a Jesus. Fica de pé, dando glória a Jesus, dizendo: eu tomo posse, Deus, dessa palavra. Isso aqui foi para Isaac, mas Isaac não está mais aqui, Isaac está no céu. Mas isso aqui é para nós hoje, é para nós hoje, é para nós hoje, é para nós hoje. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A colheita vai ser tão grande que você vai plantar uma semente e vai colher 100. Está na Bíblia, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, glória a Jesus. 100 medidas, naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Não é o Senhor o abençoou, abençoou no passado. É uma oração contínua. Os professores de português me ajudam aqui, é ou não é? É algo contínuo. O Senhor o abençoava. Abençoou ontem, abençoou hoje, abençoou amanhã. Eita, eita, glória, glória. Vai abençoar até o final do mês de junho, vai passar julho, agosto, setembro, outubro, e vai abençoando, e vai abençoando, e vai abençoando, e você vai dizer: Jesus, é tanta coisa já, eu não mereço não, mas é eu que quero dar. Eu vou abençoando, e vou abençoando. E o Senhor o abençoava. Glória a Jesus. Se prepare, tem bênção de Deus. Se prepare, tem surpresa de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Tem surpresa de Deus. Glória a Jesus. Pai, eu creio nesta palavra, porque esta palavra não é minha, é tua. Estou pregando a tua palavra. Aleluia. Está escrito na tua palavra que ela não voltará vazia, mas ela prosperará para aquilo que foi enviada. E eu creio nesta noite, Senhor, que estamos sendo abençoados. Eu estou sendo abençoado pela palavra, Senhor, e tantos crentes que aqui estão sendo abençoados. O teu Espírito Santo está testificando com a nossa alma e com o nosso espírito. É ano de bênção, é ano de colheita, é ano de vitória. O Senhor está abençoando. Ou é algo contínuo e eu tomo posse. A cada dia é bênção, a cada dia é bênção. Glória a Jesus, glória a Jesus. Se prepare que bênção está chegando. E pela palavra de Deus, as bênçãos te seguirão e as bênçãos te acompanharão. A bênção vai chegar na tua casa. Você não vai correr atrás de bênção, vai chegar atrás de você. É você correndo e a bênção correndo atrás de você. Eita glória, eita glória, eita. Eu creio, Jesus. Despede-nos na tua doce paz. Uma noite de descanso ao teu povo. E ainda esta semana que temos, que seja uma semana de muita bênção para a tua igreja. Oro a ti, Jesus, e já te agradeço, agora e para todos sempre. E todos nós dizemos: amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, e todos dizem amém. Dê a paz sobre o seu irmão e vá em paz em nome de Jesus.